está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como a psicologia pode nos ajudar a compreender alguns aspectos da vida mística? No Religare de hoje eu recebo a psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Soraya Ferreira. Muito obrigado pela sua participação, Soraya. Seja bem-vinda ao Religare. Oi, Flávio. Eu é que agradeço, poder retornar ao programa para falar de uma outra temática, desenvolvida agora no doutorado. Que bom. E você que nos acompanha aqui pela TV Horizonte, pode nos acompanhar também no nosso canal no YouTube. Marque no sino, antes, claro, inscreva-se no canal, marque no sino para receber sempre as notificações dos nossos novos programas. Se você preferir ouvir o programa através das plataformas de podcast, você pode nos procurar, nós estamos em vários desenvolvedores, como o Spotify, por exemplo. Você pode nos seguir também e acompanhar o programa através dos nossos podcasts. Soraya, a gente sempre começa o Religare falando um pouco da trajetória da pessoa, como é que ela chegou a esse tema. A gente já te conhece, você já esteve no Religare em outro momento. A gente conhece um pouco da sua trajetória como psicóloga e psicóloga da religião, do seu interesse sobre Jung. Como é que foi também se aproximar de Edith Stein como objeto da sua pesquisa? Bem, a minha aproximação com o pensamento steiniano, ele se deu justamente porque eu buscava uma complementação, apesar de ser epistemologias totalmente diferenciadas. A Edith Stein trabalha com a fenomenologia russeliana, e o Jung tem a sua própria teoria, a criação de sua própria teoria, que aborda muito a questão, que vem da psicologia profunda e aborda muito a questão do inconsciente. E eu buscava justamente alguém, que fizesse esse contraponto, e a Edith Stein, como trabalha a fenomenologia, traz a questão da consciência, de como aí escavar isso, a essência das coisas a partir da consciência. Então, a minha busca por Edith Stein veio muito de encontro com o que eu acho que é a proposta de uma enantiodromia científica. Nossa, só de você fazer essa apresentação, nós já temos muita coisa para conversar. Primeira delas, para quem não conhece, como você apresenta Edith Stein? Edith Stein, eu prefiro chamar ela, de Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, porque ela traz todo um itinerário. Ela era judia, de família judia, passa pelo ateísmo na adolescência, mas depois ela se namora pelo protestantismo, pelo catolicismo, quando ela abandona, a sua primeira graduação para poder seguir a fenomenologia de Russell, onde lá, ela mesma diz, lá só se fala de fenômenos, e ela quis, então, fazer esse outro percurso. No início, ela tinha uma simpatia muito grande pela psicologia, mas isso a decepcionou pelo tipo de psicologia que a ela foi apresentada, Então, quando ela busca engajar na filosofia de Russell, é porque ela descobre que naquele rigor científico era possível escavar a estrutura do humano como ela sempre já caminhava. Então, aí ela faz esse encontro com o grupo, do Círculo de Cotinga, que tinha protestantes, católicos, e aí ela começa, como se diz, a observar esse fenômeno ainda de fora, observando como que isso era vivo na vida dos membros. E aí ela acaba nessa busca pela verdade se convertendo ao catolicismo. O encontro com um livro, Vida de Teresa de Jesus, foi um ponto crucial para esse processo que já estava em andamento, E aí ela se converte ao catolicismo e depois ela também resolve entrar para a vida monástica, Ela vai ser monja do Carmelo Descalço.
Sei. Então, lá é que ela escolhe esse nome, Teresa Benedita da Cruz. Bem, um outro autor que você trabalha é Jung, né? Um autor bastante reconhecido por suas pesquisas também sobre a questão da religião. Como é que você nos apresenta esse autor? Então, o Jung, ele trabalha, né, é um psiquiatra, foi um psiquiatra e psicólogo, e também vai ter uma divergência com a psicologia que a ele foi oferecida nos primórdios, né, do seu início científico, e aí ele tem algumas discordâncias que o levam para um outro aprofundamento da natureza psíquica. E aí ele, a partir de então, ele busca, né, fazer uma autoexperimentação, que é chamada descida ao inconsciente, né, mas não é uma autoexperimentação que ele fazia em momentos, trabalhava normalmente durante o dia e à noite se entregava a essas autoexperimentações. E aí daí surge o conceito de inconsciente coletivo, que é um dos conceitos primordiais, né, de entendimento dentro da psicologia analítica junguiana que ele cria. Sim. Então, assim, não é uma comparação entre os dois autores que eu estou fazendo, porque os dois partem de epistemologias muito diferentes, né? Mas a proposta, a intencionalidade da proposta era essa mesmo, é ver como dois pontos, né, que partem de diferentes perspectivas analíticas podem chegar aos conceitos centrais que os autores trabalham. A Edith Stein apresenta a alma da alma, né, como um conceito central, e Jung a totalidade psíquica. Queria, antes da gente entrar nesse ponto, se você estiver de acordo, que a gente falasse sobre a questão da fenomenologia. Nós temos aí também, você está falando o tempo todo, são duas epistemologias diferentes. O que é essa concepção de fenômeno, na Edith Stein e no Jung, para a gente chegar no ponto que a gente preparou para a nossa conversa de hoje, que é a questão da mística, né? Então, ambos os autores vão trazer uma concepção de humano muito singular, né? A Edith Stein, ela vai se apoiar na filosofia, né? E estritamente na filosofia de Russell, que também vai criticar essa parte, né? A psicologia é uma ciência muito incipiente e o início dela era muito voltada para o empirismo. Então, há toda uma crítica, né, no início da história da psicologia. E esses dois autores vão partir de vamos dizer, uma insatisfação da forma com que a psicologia abordava a estrutura do humano, né, Edith Stein vai falar sobre isso, e o Jung sobre a natureza da psique. Então, a fenomenologia que a Edith Stein vai utilizar o tempo inteiro, porque mesmo quando ela transita em outros métodos, como a escolástica, né, alguns escritos espirituais e os escritos místicos, ela nunca abandona esse método como análise. Né? Então, ela vai se apropriar, a fenomenologia de Russell busca a essência das coisas, né? E tem toda uma estrutura e um rigor científico para fazer isso. E é isso que a Edith Stein não abandona e procura seguir, mesmo quando ela vai fazer os seus escritos mais maduros. Já o Jung, ele, a partir de toda esse início dele na psicologia, ele esteve, né, envolvido com a psicanálise no início, em outros estudos, criou associação livre, criou técnicas, já estava bem reconhecido no meio acadêmico, mas ele percebe que o caminho não era o que ele estava traçando, né, que a natureza psíquica possuía, vamos dizer assim,
energias muito diferenciadas e que não era aquele aporte que ele ia conseguir. Então, a vida simbólica para ele ganha uma grande importância e daí vem todos os seus estudos, né, em diversas áreas da filosofia, da alquimia e outros estudos mais, os quais vão ajudar ele a fazer a sua própria concepção de humano. E aí uma grande diferença, né, é que as instâncias aí já não é só a consciência, né? Ele trabalha a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, que são os arquétipos, né? Estruturas herdadas, universais que todos nós humanos temos. Então ele vai por uma outra linha de pensamento para construir a sua teoria. Bem, vamos deixar então para a segunda parte da nossa conversa aquilo que você começou a anunciar, né? Como é que esses autores tratam da estrutura psíquica do humano. A gente hoje está conversando sobre mística, ainda não entramos propriamente nesse tema, mas a gente está nessa direção. E no segundo bloco a gente continua essa conversa. Eu recebo Soraya Ferreira, ela é psicóloga e doutora em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Um breve intervalo, a gente volta já.